Último Matador, que originalmente chama-se Last Man Stand, e é um filme de ação neo-western americano lançado em 1996, escrito, produzido e dirigido por Walter Hill, e estrelado por Bruce Willis, Christopher Walken e Bruce Dern. O filme é uma refilmagem do filme japonês Yojimbo, dirigido por Akira Kurosawa, lançado em 1981. O Último Matador é ambientado no sul dos Estados Unidos durante a Lei Seca. Na trama, um misterioso pistoleiro, interpretado por Bruce Willis, chega a uma pequena cidade dominada por gangues rivais e planeja colocá-las uma contra a outra. O filme foi lançado nos cinemas pela New Line Cinema em 20 de setembro de 1996 e recebeu críticas mistas e foi um fracasso comercial. Walter Hill foi abordado pelo produtor Arthur Sarkisian para refilmar o filme japonês Yojimbo, o Guarda-Costas, que foi lançado em 1961, que Akira Kurosawa não só dirigiu, como também coescreveu o roteiro com Ryuzo Kakushima. Walter Hill disse: "Levei muito tempo para ser convencido a fazê-lo. Achava que a própria ideia de adaptar o senhor Akira Kurosawa era uma loucura, pelas razões óbvias. O primeiro filme foi muito bom, e além disso, eu estaria na longa sombra do senhor Akira Kurosawa, que é provavelmente o nosso cineasta mais reverenciado." Ao saber que Akira Kurosawa apoiava um remake americano, Walter Hill concordou em escrever o roteiro e dirigir o filme, mas com a condição de que não fosse um faroeste. Já havia existido um remake europeu não autorizado. O Faroeste Spaghetti, o filme Por um Punhado de Dólares, que fora alvo de processos judiciais. Ele decidiu então fazer um filme de gangsters ambientado na década de 1930, utilizando técnicas de filme noir da década de 1940. Esta é a história de um homem mau que, assim que chega, começa a mexer em tudo e a fazer as coisas apenas para si próprio, disse Walter Hill. Mas também descobrimos que este homem está num momento de crise espiritual consigo mesmo e com seu passado. E este homem decide que talvez deva fazer uma boa ação, mesmo que isso vá contra todas as regras da sua vida, tal como ele a entende. A ação e a violência têm de ser orgânica à história que está a ser contada. Penso que este é, obviamente, por natureza, um filme muito sombrio e muito pesado. Por isso acho que seria desonesto contar a história e apresentar fisicalidade de uma forma mais suave. Além disso, não acho que este seja o filme mais brutal que já possa imaginar. Na verdade, há muito pouco sangue, exceto na sequência em que o personagem de Bruce Willis apanha. Walter Hill admitiu que o filme não era realista. Não acho que esteja sendo tentado nada parecido com os filmes de realismo social da década de 1930. Disse Walter Hill. Estamos em uma situação mítico-poética de Era Uma Vez. O estilo de filme também se inspirou nos filmes de ação heróico do cinema de Hong Kong, especificamente do cineasta John Woo, em particular em suas sequências de ação estilizadas. Walter Hill havia sido anteriormente cotado para dirigir um remake americano do filme dirigido por John Woo, que é o filme The Killer, lançado em 1989.
Walter Hill assinou um contrato para fazer o projeto cinematográfico O Último Matador em 1994. O filme foi aprovado pelo chefe de produção da New Line Cinema, o Michael De Luca, que alocou um orçamento de 40 milhões de dólares para produzir o filme. O filme O Último Matador ficou conhecido por receber vários títulos, incluindo Gun Down, depois mudou para Gangster e depois mudou mais uma vez para Welcome to Jericho. Walter Hill disse, algum tempo depois da produção do filme, que ele e Bruce Willis não éramos próximos quando fizemos o filme, mas gostei de trabalhar com ele. Era impessoal, clássico. Eu sei o que você quer ter. E então ele me disse, você quer que eu seja um cara tipo Rubric Boga, Robert Mitchum? E eu disse a ele, exatamente, deixa acontecer. E ele então pegou isso e deu o que eu achei uma atuação muito boa. Eu sempre senti que havia uma espécie de ressentimento no fundo, que Bruce Willis sentia que deveria ser mais apreciado pelos seus talentos. Ao mesmo tempo, acho que há uma limitação, que ele faz certas coisas melhor do que outras, e nem sempre escolheu com sabedoria. O Último Matador foi um fracasso de bilheteria, arrecadando 18 milhões e 100 mil dólares no mercado interno, Estados Unidos e Canadá, e 29 milhões e 200 mil dólares em outros territórios, totalizando 47 milhões e 300 mil dólares em todo o mundo, e foi gasto um orçamento de 64 milhões de dólares para produzir o filme. No site agregador de críticas, o Rotten Tomatoes, o filme tem 42% das 33 críticas que são positivas, com uma classificação média de 5,5 entre 10 estrelas. O consenso do site diz: a atmosfera sombria e os momentos de ação habilmente orquestrados de O Último Matador provam ser intrigantes, mas em última análise insuficientes para substituir uma história consistentemente envolvente. O Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação de 44 entre 100 estrelas, com base em 24 críticas, indicando avaliações mistas ou médias. O crítico de cinema, Roger Ebert, deu ao filme uma de 4 estrelas, chamando-o de um filme desesperadamente sombrio, tão seco, lacônico e forçado. A vitória final é deprimente e há uma indiferença nela. Walter Hill considerou este filme uma adaptação livre do filme Yojimbo, ou Guarda-Costas, que foi lançado em 1961, em vez de uma refilmagem, chamando a ideia de refazer o filme de Akira Kurosawa de um esforço tolo. A New Line Cinema queria refazer Yojimbo, o Guarda-Costas, que é o filme lançado em 1961, como um filme de ficção científica no estilo de Mad Max, o primeiro filme lançado em 1979, e também o filme Fuga de Nova York, lançado em 1981, mas o cineasta Walter Hill insistiu em ambientá-lo no Texas da época da Grande Depressão, considerando a paisagem rústica mais adequada à sua experiência dirigindo filmes de faroeste. Uma versão em VHS do filme, com 130 minutos de duração, que provavelmente era o corte bruto original de Walter Hill, circulou entre os anos de 1995 a 1996. Não tinha créditos de abertura e encerramento, mas continha muitas cenas adicionais, embora não se saiba se também incluía o final original do filme, com um confronto final alternativo entre Smith e Hickley
e a morte diferente de Hinckley, mas desde então, esta versão não foi mais encontrada. O carro que o John Smith dirige até a cidade de Jericó, no Texas, e que foi danificado pelos capangas de Doyle, é um Ford modelo A Coupe, lançado em 1928. O ator James Hammer era a escolha original de Walter Hill para interpretar o vilão Hinckley, mas o estúdio optou por contratar Christopher Walker. O Último Matador é um dos 3 filmes de grande orçamentos que a produtora independente New Line Cinema lançou em 1996, assim como os outros 2 filmes, A Ilha do Dr. Moreau, lançado também em 1996, e Despertar de um Pesadelo, lançado em 1996. O filme O Último Matador teve um desempenho abaixo do esperado nas bilheterias. Elmer Bernstein foi inicialmente contratado para compor a música do filme, mas foi demitido por Walter Hill após escrever metade da partitura, sob a alegação de que não era o que Walter Hill procurava. O ator que interpretou Joey Monday, o William Sanderson, estrelou como coadjuvante um filme do mesmo nome, Last Man Standing, em 1987. William Sanderson interpretou Casper no filme Last Man Standing, de 1987, cuja premissa e enredo não tem relação com o filme de 1996, nem com o filme japonês de Akira Kurosawa, Yojimbo, lançado em 1961, no qual o filme de Last Man Standing, lançado em 1996, foi inspirado, nem com o remake europeu não autorizado por um punhado de dólares, lançado em 1964. Bruce Willis e Christopher Walken atuaram anteriormente no filme Pulp Fiction, Tempos de Violência, lançado em 1994.